Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Vídeo de hoje, questãozinha 4, né, da prova do PISM 3 aí, uma questão de eletroquímica. Eletroquímica é sempre um tema muito recorrente na prova do PISM e uma questão que vai obrigar você a falar um pouquinho de tudo, né? Tirando ali a eletrólise, mas vai obrigar você a falar um pouquinho de corrosão, vai obrigar você a compreender pilha, montar semi-reação, equação global, diferença de potencial. Então, uma questão simples, mas que vai exigir uma quantidade de conhecimento bem interessante sua. E para que você possa aprender e decolar a sua aprovação, cara, deixe o seu like, considere se inscrever nesse canal, né? Bom, a verdade é que esse like não vai fazer sua aprovação decolar, ele vai dizer para mim que o conteúdo que eu estou publicando ele é legal. Mas se você sim assistir esse vídeo, aprender, pegar o jeito para resolver a prova do PISM, aí sim você vai decolar e você vai mandar muito bem na sua aprovação. Beleza? Então fica por aqui, tem dica legal na hora de resolver essa questão. E você já sabe, aqui nós falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, consagrado, o que vem nessa questãozinha? Ela vem falando assim, ó, a corrosão de peças metálicas contendo ferro pode ser entendida como um processo eletroquímico por envolver reações de oxirredução. Uma técnica utilizada na proteção contra a corrosão do ferro é a galvanização da peça metálica. Nesse processo, a peça metálica é revestida por uma fina camada de zinco metálico que protegerá da corrosão a peça de interesse. Utilizando os valores fornecidos de potencial padrão de redução, responda os itens que se seguem. Então ele deu para a gente aqui as semi-reações e os seus respectivos potenciais padrões de redução. Então ele aqui. Aí ele pergunta, né, o seguinte, letra A, por que o zinco é um metal adequado para galvanizar as peças metálicas contendo ferro ou ligas de ferro? B. Escreva a equação global para o processo eletroquímico responsável pela proteção da peça de ferro pelo zinco. E C. Calcule o ΔE para esse processo. Então, pessoal, a letra A, né, eu vou conversar aqui. Depois, se quiser, você anota a sua resposta. Eu não vou escrevê-la aqui, não tem necessidade. Né? Vocês estão assistindo esse vídeo, vocês podem pausar, voltar, compreender e é até bom que você elabore a sua resposta. Mas eu vou te ensinar como fazer, é óbvio. Olha só, por que o zinco é um metal adequado para galvanizar a peça metálica contendo ferro ou a liga de ferro? Primeiro, vamos entender o que ele está falando? Ele falou para a gente que uma técnica utilizada para proteção contra a corrosão do ferro é a galvanização. Neste processo, a peça metálica, então no caso aqui de ferro, ela é revestida com uma fina camada de zinco. Quer dizer, pessoal, você vai pegar lá a sua peça metálica, vai dar nela um banho, né, uma eletrodeposição, e ao redor dessa peça vai ter zinco, né, com a camada de zinco protegendo ela. E por que o zinco pode ser usado? Qual é a característica? O primeiro ponto, pessoal, é que o zinco, quando ele estiver em volta, ele vai estar isolando o ferro de agentes oxidantes, como por exemplo o oxigênio, né, o gás oxigênio, a própria umidade, que são as coisas que levam à corrosão. Esse já é um ponto. Mas o ponto principal é o seguinte: a gente tem que olhar o potencial padrão de redução. Para que o ferro possa ser preservado, o ferro não pode sofrer oxidação. Quem tem que sofrer oxidação tem que ser o zinco. E quando a gente observa aqui ó, os potenciais, o potencial padrão de redução do ferro ele é maior do que o do zinco. Lembra que menos 0,45 é maior que menos 0,76. Então veja bem, quando essa espécie entrar em contato com o oxigênio atmosférico, por exemplo, quando alguém que tiver o que oxidar, quem que vai oxidar primeiro? Quem vai oxidar primeiro é o zinco. Por quê? Porque o potencial de redução do zinco ele é menor. Então o ferro, fica tranquilo, o ferro não vai ser oxidado, porque o zinco sim, ele é oxidado. Então é por isso que ele é chamado de um metal de sacrifício, né? Então, olha só, vou até colocar a dica daqui a pouquinho. Mas qual que é a ideia aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos uma pré-resposta. Eu falei que não ia ter, mas vamos ver se a gente consegue elaborar. Olha só, uma vez que o zinco é um
melhor redutor. Por que melhor redutor? Porque o agente redutor é quem sofre oxidação. Então, uma vez que o zinco é o melhor redutor que o ferro, ele irá oxidar primeiro que o ferro. Sendo assim, servirá como um metal de sacrifício. Beleza? Então essa é a ideia, né? Um metal de sacrifício, ele vai oxidar primeiro, ele vai se perder primeiro, protegendo o ferro. Agora, onde gera dúvida? Por que é melhor redutor? Pessoal, o potencial padrão de redução dele é menor do que o do ferro, então ele oxida mais fácil. Quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Então, tome esse cuidado aqui. Essa é a justificativa, tá? Do porquê que o zinco é um metal adequado. Porque ele é o melhor redutor. Ele oxida primeiro, ele tem um potencial padrão de redução menor do que o do ferro. Então ele funciona como um metal de sacrifício. Falei que eu não ia ter resposta, tá ela aí, só para você ter uma ideia do que tá rolando. Tranquilo? E aí eu falei que tinha uma dica, né? Eu até fiz um pequeno spoiler, porque eu passei o slide errado. Eu apertei errado aqui, mas não tem problema. Eu quero fazer um convite, pessoal, para que você possa fazer o download desse mapa mental, esse resumo aqui, lá no meu Instagram. Está destacado para você aqui, ó, é o @abporto. Lá, pessoal, eu divulgo vários mapas mentais, vários resumos. Tem meme, afinal a gente também tem que rir, né? Tem vídeos de experimentos, aquelas coisas que a gente gostaria de fazer em sala de aula, umas explosões, né? Então a gente também tem. E aqui está completaço de pilhas, todos os detalhes, como é que a gente vai fazer, tudo que é necessário a gente saber, né? Carta do reduz, anodoxida, sentidos de elétron, tudo isso tá lá para você. Só pegar no meu Instagram, o link está na bio, clicou, vai abrir todos os resumos e todos os mapas mentais que eu tenho. Tenho certeza que tem muita coisa legal que vai te ajudar. Tranquilo? Então, a letra A eu fiz ali, comentei, e aí ele quer agora na letra B que você escreva a equação global do processo eletroquímico responsável pela proteção. Pessoal, ele quer o processo global, mas para você fazer o processo global, você precisa montar semi-reações, né? Na hora da prova, você pode montar tudo no rascunho e colocar a equação global para ele na resposta. Até porque a gente sabe que a prova do PISM costuma fornecer um espaço muito pequeno, a conta de você falar o que tem lá. Pelo menos para a química é assim. Então você simplesmente coloca a conta do que tem. Então você pode fazer isso no rascunho e colocar a equação global lá. Ou se tiver o espaço, se quiser montar bonitinho e couber, beleza, não tem problema. Então eu vou fazer aqui as semi-reações e vou montar a equação global para você, que é a resposta que ele quer. Então, pessoal, a gente precisa de uma semi-reação de oxidação. Vamos precisar de uma semi-reação de redução para que a gente possa fazer a nossa equação global. O que a gente está vendo aqui, ó? A gente está observando, temos o ferro e tem o zinco. Quem que vai reduzir? Aquele que tiver o maior potencial de redução, no caso, o ferro. Então, quando os dois estiverem em contato, pensa bem num cabo de guerra. Tem zinco 2+, ferro 2+. Eles querem ganhar o elétron, eles querem reduzir. Aquele que tiver o maior potencial de redução, arranca o elétron para ele ali e ele reduz. Aquele que tiver o menor, ele acaba perdendo esses elétrons. Então, o ferro, 2+ aquoso, mais 2 elétrons, produzindo ferro sólido. Olha ele aqui. E a oxidação, essa equação que ele deu aqui, ó, ela é de redução. Ela não serve, né? Para oxidar, a gente tem que inverter. Então, eu vou ter o zinco sólido produzindo zinco 2+ aquoso mais 2 elétrons. E aí a gente consegue fazer a equação global desse processo. A equação global, pessoal, vou até colocar de verdinho aqui, ó, equação global.
que é o que ele pediu, ele só queria isso que está em verde aqui. Só isso. Eu fiz o restante que eu preciso te mostrar. Beleza. A equação global, critério, pessoal. Equação global não pode ter, em hipótese alguma, elétrons. O que isso significa? Todos os elétrons liberados na oxidação, eles têm que ser consumidos na redução. Se não, se você montar a equação global e tiver elétron, tá errado, tá? Já saiba disso que você errou a questão. Arthur, e se for diferente? Você vai multiplicar por número, por 2, por 3, por 4, por número que você quiser, as semi-reações para igualar o número de elétrons. Aqui está igual, 2 elétrons depois da seta, 2 elétrons antes da seta, fechou. Como é que fica a equação global, então? Ó, o zinco sólido mais o ferro 2 mais aquoso, produzindo, né? Eu até nem coloquei o símbolo de equilíbrio ali nas outras equações. Zinco 2 mais aquoso mais o ferro sólido e 0. Então essa é a equação global, a equação que ele queria que você escrevesse. E na letra C, ele quer a diferença de potencial, né, o ΔE. Tem duas formas de fazer, pessoal. Vou fazer uma aqui, a mais fácil até. O potencial padrão, ele é sempre, pessoal, o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Então, é só você olhar. Você já sabe que é um processo espontâneo. É só você vir aqui. Não precisa inverter, não precisa multiplicar, não precisa fazer nada. É só pegar isso aqui e substituir. Qual é o maior? Menos 0,45. Menos o menor. Quem é o menor? 0,76. Quando você fizer isso aqui, esse valor vai dar mais 0,31 volt. Como esperado, isso aqui é um processo espontâneo, né? A gente pode fazer assim. Então, se você for calcular o ΔE dessa forma, é só pegar o maior menos o menor. Não precisa preocupar quem está oxidando, quem está reduzindo, não tem que olhar sinal, não tem que fazer nada. É pegar o maior menos o menor que está ali. Pronto. Tem outro jeito, Arthur? Tem outro jeito. O outro jeito é enquanto você faz a letra B, você já pode ir fazendo. De que maneira? Olha só, potencial padrão de redução. Então, eu vou colocar o potencial dele aqui. Não é delta, perdão. Eu vou montar como se fosse termoquímica, lei de Hess. Qual que é o potencial de redução do ferro? Potencial de redução do ferro mais 0,45 volts. E o potencial de redução do zinco? Galera, eu inverti o zinco. Então, assim como na termoquímica, se eu invertir a equação, eu inverto o sinal. Então, o sinal aqui vai ficar sendo mais 0,76 volts. O do ferro que eu fiz errado, ó, aos vacilos. Tá vendo? Tem que tomar cuidado para não vacilar, pessoal. O do ferro eu não inverti, então eu mantenho ele. Menos 0,45 mais 0,46. Então, eu vou repetir, tá? Como eu mantive a equação do ferro, mantenho o potencial. Como eu inverti o potencial do zinco, a equação do zinco, eu inverto o potencial. E aí, se eu quiser o ΔE, basta eu somar esses dois. E vai dar mais 0,31 volts. Então, repara, pode fazer por esse caminho, pode fazer pela semi-reação. Só não pode misturar ou um ou outro. Faça aquele que você achar melhor. Se você precisar multiplicar as equações, não multiplica o ΔE, tá? Eu sei que na termoquímica a gente faz isso, mas na termoquímica, se você lembrar das unidades, são quilocaloria por mol, quilojoule por mol. Aqui não é mol, olha a unidade, volt. Não depende da quantidade da matéria. Então, se você for seguir por esse caminho que está aqui das semi-reações, te mostrei como faz. Se você precisar multiplicar a semi-reação, não multiplica potencial. Se você quiser fazer pela letra C, você não tem preocupação nenhuma, né? Do jeito que eu coloquei aqui em verdinho, só pegar o maior menos o menor e fim de papo. Qual caminho você vai seguir? Aquele que você achar mais fácil, aquele que você conseguir resolver ele melhor, fazer mais sentido para você. Tranquilo? Meus queridos, espero ter te ajudado. Não deixe de marcar aqui na sua inscrição, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Isso ajuda o canal e diz para mim que está valendo a pena. Beleza? Bons estudos e valeu!